Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que você já sabe, é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritoras, escritores, para poder falar sobre a sua vida, sobre a sua arte, sobre curiosidades da sua escrita. Hoje nós recebemos aqui a Fernanda Marques, que é publicitária, é executiva da área da comunicação e vai falar para a gente sobre o seu livro, que é um livro bem especial e você vai entender por quê. Fernanda, seja bem-vinda a essa nossa conversa. Sinta-se à vontade no Contracapa, que é um espaço para a gente mesmo. Discutir a literatura, discutir a vida e outras coisas mais. É um prazer estar aqui, agradeço demais pela oportunidade e espero que a nossa audiência goste, né, curta essa história. Mas vai gostar bastante. Olha, você pode nos assistir também no YouTube, né, que é o Jornal Hoje em Dia de BH, mas toda quinta-feira, às 19 horas, nós estamos no portal do Jornal Hoje em Dia. Então, a cada quinta-feira, um novo programa. Mas também estamos na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Só que ainda estamos também na rádio web do Jornal Hoje em Dia, que está lá no portal, e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, na rádio Cidade FM de Corinto e na rádio Eldorado de Sete Lagoas. A Fernanda Marques, ela é natural de Belo Horizonte, já está no grupo 40+, ela fala já, mas eu já estou no 50+. Formada em Publicidade e Propaganda pela UniBH e pós-graduada pela PUC Minas e pelo IBMEC. Além de cursos de aperfeiçoamento na área de comunicação, pelo INSPER, pela USP, pela Fundação do Cabral, é casada há 17 anos com Haroldo, mãe do João Vitor, o primeiro filho, de 11 anos, e da Malu, que tem 9 anos de idade. Ela residiu em Moçambique e é legal saber sobre essa experiência no continente africano por 3 anos, quando ela teve a oportunidade de ser expatriada pela empresa na qual ela trabalhava. Descobriu maternidade atípica, porque os 2 filhos são autistas, né? Em nível 1 de suporte. Na adolescência, então, se ela tocou violino na adolescência, ainda deve tocar, tá, gente? Mas o hobby que manteve até a juventude, que foi o violino, e se arrisca no bordado, no desenho e na aquarela. Bom, tem desenvolvido e participado de projetos de voluntariado e recentemente como autora de um livro infantil, que é este aqui que nós vamos falar hoje, que é O Dia que Descobri Superpoderes, que foi lançado em 2024. É sobre este livro que nós vamos falar, mas antes de entrar nesse livro especificamente, Fernanda, eu queria que você falasse, porque você já me disse que tem um projeto em andamento que é o Aprender Sobrevoar. Isso. Como é que é esse projeto? E foi o projeto que deu origem ao livro? Como é que é? Bom, o projeto Aprender Sobrevoar, ele vem de uma experiência de vida em que a gente vai passando por muitas dificuldades e a gente precisa aprender a ressignificar todos os nossos desafios. Então, a partir de uma experiência que eu tive, né, assim, da minha infância, da minha, né, vida, eu falei, bom, eu preciso olhar para a minha realidade de uma outra forma, sob uma outra perspectiva. E ali não é só sobre sobrevoar, é sobre aprender a olhar por outro ângulo, né? Que legal, porque aqui está sobrevoar. Exatamente. Né? É uma brincadeira com o termo, exatamente. Mas é sobrevoar também. Aprender sobre voar, aprender a sobrevoar, né? Então, é um jogo de palavras ali, e aí o projeto, assim, quando eu imaginei e pensei sobre ele, a ideia era, assim, trabalhar sobre vários aspectos que começava com um projeto abordando o público infantil até o público adulto. E aí eu, escrevi o projeto, guardei, né? E ali, não sei se você já teve essa sensação, quando vem uma ideia e você fica sendo perturbado por aquela ideia, enquanto você não coloca ela no papel, parece que aquilo não te deixa em paz. Te incomoda, né? Te incomoda. Isso é bom até. Exatamente. Então senão a gente vai engavetando muita coisa, né? E aí, eu falei, bom, primeira coisa, assim, a infância, ela é um momento muito especial da vida de todo mundo, né? É um momento em que você constrói memórias, em que você vive experiências, e isso reflete ao longo de toda a vida. E por ter 2 filhos pequenos, né, eu olhava para eles, via ali muitas vezes, chegava da escola muito material, eu falava, gente, mas esse texto eu acho que eu consigo também escrever e propor uma reflexão a partir de outro lugar. E uma coisa que me incomodava muito também era, assim, muito
super-herói, muito superpoder imaginário, que é muito legal, estimular essa questão lúdica, mas assim, o que é que no meu dia a dia, o que é que nas coisas que me ocorrem aqui se destacam? E aí eu estava trabalhando no projeto como voluntária, no projeto Adotar, né? E aí a gente fazia visitas às casas onde as crianças ficam abrigadas, institucionalizadas, e quando eu olhava ali ao redor, eu falava assim, gente, como que é poderoso um prato de comida gostoso que alguém faz com afeto para você. Como que é poderoso você deitar numa cama gostosa, feita por alguém ali da sua família, como que isso transforma. E aquilo mexeu muito comigo. Então, e que são coisas que a gente tem no dia a dia e que a gente não deposita como felicidade, a gente não contabiliza como felicidade, né? Exato. E a gente acha que aquilo, quando você Vira tem tão rotina. a falta, você valoriza. Vira tão rotina que a gente não percebe aquilo ali. Exato. E aí, quando eu comecei, eu ia aos finais de semana, mobilizava pessoas, minha mãe também ia comigo, fiz muitos amigos ali no projeto, e cada vez que eu ia numa casa, eu percebia de uma forma diferente o poder das pequenas atitudes. Teve uma casa em que eu fui, que tinha uma criancinha de 1 ano e pouquinho, ele pegou assim a minha perna, né, abraçou, e ele não olhou para o meu rosto, ele só queria colo. E aquilo, assim, me impactou muito, né? Porque, às vezes, a gente tá com o filho, tá naquele dia a dia ali, e a gente não valoriza o quanto que aquele colo, aquele abraço, ele é tão significativo e ele impacta na vida inteira, na autoestima, na sua visão de mundo, na sua percepção de capacidade, naquilo que você consegue ou não consegue, né? E aquilo foi ficando, foi ficando. E aí eu comecei a refletir sobre a minha própria vida e pensar, o que me aconteceu que eu posso identificar como muito poderoso e que eu acho que precisa ser contado e apontado para outras crianças e para outras famílias, fugindo desse estereótipo do Superman, do Homem-Aranha, da Mulher Maravilha, Aqueles etc. superpoderes, né, que nenhum de nós tem. E que não necessariamente transformam a vida, né? Então, a ideia foi um despertar, escrever um livro que trouxesse um despertamento das famílias, então, assim, da mãe, do cuidador, da avó, das pessoas que orbitam em torno da criança, para que elas compreendessem que pequenas atitudes são muito poderosas e é tão bonitinho quando as crianças leem. Tem uma parte do livro que eu faço essa provocação. E você? Qual o superpoder que você identifica ao seu redor? E as crianças, elas trazem isso, e todas aquelas que receberam o livro, elas saem assim, encantadas, o olhinho sai brilhando, porque você tangibiliza, você traz para a realidade, para muito perto dele, que ele tem e que outro tem também. Então, eu fiquei pensando assim, né, falando um pouco do que originou essa história. Eu lembro que, por exemplo, eu pegava um ônibus para ir para a escola. E íamos eu, meu irmão e mais 2 primas, eu era mais velha. E eu morava distante, então eu tinha que pegar um ônibus ali, perto ali da região do Floresta e até o bairro ali, Floramar. Era distante esse trajeto. E a gente descia a pé, a gente aguardava o ônibus vinha, eu colocava os 3 para dentro do ônibus, eu era a última a entrar. E muitas vezes o ônibus estava muito cheio e tinha toda a gentileza do motorista, que deixava as crianças ali irem acomodadas de um jeito especial. Isso é um superpoder, né? A tia da cantina que às vezes prepara uma comida ali e que às vezes aquela criança às vezes não tem isso em casa, mas ela percebe, recebe aquele afeto. Isso é transformador, aquilo é um reforço, né, de capacidade, é um reforço de afeto que muitas vezes a criança não tem, né? Então, uma das coisas que eu fiz antes de escrever o livro, eu fiz uma pesquisa. Né, como todo bom comunicador, a gente precisa entender de contexto, entender se o livro teria eco ou não. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa, eu fui aprofundar, né, nas temáticas, eu fiz alguns achados, assim, né? Então, assim, 11% da população brasileira tem a mulher como chefe de família, né? Isso registrado, assim, é uma família que tem a mãe solo, né? É claro que esse percentual é muito maior, porque tem muitas mulheres que cuidam das suas famílias, elas estão até casadas ou acompanhadas, mas elas estão solitárias nesse cuidado, né? Então, a estatística fala, né? Então, assim, no Norte, no Nordeste, esse percentual ele é um pouco maior do que em outras regiões. E essa sobrecarga, vamos dizer assim, desse cuidado, disso tudo, essa mulher também precisa ressignificar. E entender que a oportunidade que ela está tendo de ter aquele cuidado daquele filho, cada pequena atitude que ela faz é muito transformador. Então, a ideia do sobrevoar é muito assim, independente do que te aconteceu, independente de onde você parte, vamos aprender a olhar sobre outra perspectiva, sobre outra lógica, aquilo que te aconteceu e ressignificar
coisas cotidianas do dia a dia para que você compreenda. Então, no livro, a gente vai narrando cenas do dia a dia de uma criança, absolutamente corriqueiro. Então, assim, se eu falar aqui, os nossos espectadores também vão imaginar, se você fechar o seu olho, imaginar e lembrar o momento que você chegava da escola ou do trabalho e tinha aquele cheiro de comida ou aquele cheiro de bolo, isso não é muito profundo, não te toca? Você já pensou que tem pessoas que não tiveram essa experiência? E quem tem, às vezes você não valoriza aquele cheirinho da comida sendo preparada, né? É aquilo que a gente fala, realmente cai na rotina, né? E outra coisa, a gente está hoje muito em telas, né? Exato. Então a gente está comendo, está na tela, a gente está fazendo alguma coisa, aí acaba que a gente vai perdendo esses momentos também. Esses momentos que são presentes na nossa vida, como um abraço, né? Eu brinco nas palestras que tem o filme Divertidamente. E lá no primeiro, Divertidamente, tem as emoções que a gente vive com presença, elas se transformam numa bolinha amarela que vão para a despensa. Isso. E essas bolinhas, elas são usadas quando a gente tem uma tristeza. Exatamente. E aí é justamente isso, é colocar ciência, viver presença, né, nesses momentos que existem. E isso que você está trazendo é muito importante, porque tem pessoas que têm um estoque de bolinhas amarelas, um estoque, elas estão fortalecidas, elas se sentem amadas, elas se sentem queridas, e no momento da adversidade ela fala, não, mas ele tem de onde buscar esse estoque. Tem pessoas que, infelizmente, por diversas situações da vida, não tiveram esse estoque abastecido, ou até tiveram, mas não conseguem perceber, identificar que ele tem aquilo ali. Então o livro ele propõe um pouco essa reflexão e essa construção, essa ressignificação dessas pequenas memórias, né, para que ele consiga entender que não precisa, essa memória não precisa ser construída necessariamente só pela família. Tem várias pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, você já teve uma experiência de ir a um restaurante e ser super bem atendido por uma pessoa absolutamente simples. Às vezes alguém que te cumprimentou na entrada ali, né? Ou alguém que foi tão gentil ao te servir, você sai dali tão abastecido e a gente tende a não valorizar, a gente tende a achar, e o que você está trazendo das telas, a gente tende a achar que felicidade é estar num iate, é estar num barco, né, esteja nesse barco, nesse iate, sem essa carga de afeto. Isso perde o significado. E o problema, né, da felicidade também é justamente esse, né, disso que você está falando que o livro trata. A gente tem os momentos de felicidade, só que a gente não os percebe porque a gente está de olho na felicidade do outro. Exatamente. Né? Eu quero o seu cargo, eu quero o seu carro, eu quero... Então, eu já tenho alguma coisa, mas eu não consigo curtir o meu porque eu estou de olho no que o outro tem. E que, assim, não o que o outro tem, né, não seria legal. Mas crescer é muito bom, né? Mas a gente tem que, como diz o Augusto, que era o imperador romano, né? Apressa-te devagar. É fantástico isso, né? Porque mas vai curtindo o caminho, porque não adianta nada ir correndo. Exatamente. E assim, às vezes tem conquistas que a gente tende a valorizar e que às vezes elas, quando você chega lá, você as vê tão vazias. Né, tão vazia de tudo, assim, e todo mundo, né, que a gente vai conversando assim, ao longo da vida, você pergunta para a pessoa, ela tem um saudosismo de alguém, ela tem uma saudade de um pai, de uma mãe, de uma memória. Eu estava vindo para cá gravar e eu estava vindo com o taxista, ele contando dos filhos, quanto que ele estava orgulhoso da trajetória, tanto do filho quanto da filha, super inteligentes, bem né, colocados profissionalmente, e ele... Durante o trajeto, o olho dele brilhava de lembrar quantas vezes ele tinha ido à praia com os filhos, quantas vezes ele tinha brincado, quantas vezes ele tinha acampado e feito coisas assim, e ele estava tão abastecido daquilo, e aquilo deixava ele tão encantado. Hoje os 2 filhos não moram mais com ele, estão adultos, estão em outros países, e aí você vê quanto que isso é poderoso. Então, o título é O Dia em que eu Descobri Superpoderes. E a questão da descoberta vem a partir desse olhar. Como que eu olhei, percebi e, a partir de uma outra perspectiva, eu consegui construir. E aí, retomando o início da pergunta, né, que você fala sobre o projeto, então o projeto ele tem o objetivo de, nesse aspecto da infância, despertar para essa percepção do que é valor. E aí eu estou falando de valor, não de preço, mas do que é valor, né, intrínseco da vida, né, aquilo que nos torna humanos, que nos torna assim, que a gente se vê capaz, que a gente nos se vê... conecta. Exato.
E tem outras etapas, né, porque a gente também está chegando num ponto em que, como sociedade, a gente tem falado que é muito mais importante algumas coisas do que outras. Então, o que é esse alguma coisa do que outras? Então, a gente diz assim, olha, é muito mais importante você fazer uma viagem dos seus sonhos do que, de repente, um café na casa da sua mãe. E aí eu vou fazer um paralelo que, quando eu fui morar fora, né, e eu fui... Primeiro eu fui para uma viagem temporária e acabei sendo depois expatriada, né? Mas você já trabalhava na empresa? Já. Você foi pela empresa? Fui pela empresa. Aí acabaram que deixaram você ficar por lá. Fizeram, assim, entraram em contato, eu já tinha estado em Moçambique há anos atrás, né? E aí falaram, olha, a gente está com um projeto, precisa fazer um diagnóstico de comunicação, a gente está ali precisando de um planejamento, recrutar a equipe, montar ali a estrutura, né? E aí falaram, como você já fez isso, e eu fazia viagens curtas de 15, 20 dias, para fazer isso. Falei, olha, a gente gostaria que você ficasse ali 3 meses. Então, você trabalha um mês inteiro, folga 10 dias, até terminar o ciclo das 3 idas, né? E aí, no último ciclo, falou, não, agora fica, você topa ficar para implementar? Eu falo que assim, eu estava na beira da piscina, alguém me empurrou e eu caí. Foi aprender a nadar, né? Exatamente. Então, assim, quando eu cheguei em Moçambique, e aí, assim, uma nova realidade, outra perspectiva, outro tudo, né? Eu lembro, por exemplo, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, até meu marido ir para lá também e tudo. E aí eu conheci algumas pessoas e eu frequentei, assim, fui a uma igreja, fui a uma comunidade, né? Achei uma pessoa que foi me levando para esses lugares e uma coisa que eu sentia muita falta era de um abraço. Então, eu estava num ambiente de trabalho, não é muito comum, e aí eu estou dizendo de abraço de afeto. Eu sentia muita falta de abraço e eu sentia muita falta dos cafés da manhã, o café da tarde, na casa de pessoas queridas, com quem você tem vínculo. Eu sentia muita falta, eu andava pela cidade e eu não tinha referência afetiva ainda. Então, eu passava por uma praça, era só uma praça. Aqui, se eu passar numa praça de determinada região, Você tem lembranças, né? Entende? Brinquei aqui eu tinha um hot dog. Exato. Então, quando você sai do seu lugar de conforto e você olha, eu me sentia uma espectadora da vida alheia. Eu não dominava aquela cultura, eu não dominava aquelas relações, eu tinha que ter um esforço consciente para me inserir naquelas relações e estabelecer vínculos, né? E ali eu percebi a importância e o valor que os vínculos têm. Claro que depois de 3 anos, saí cheia de amigos, de pessoas queridas, consegui construir essas lembranças, essas memórias, a ponto até de sentir saudade delas. Mas é interessante, né, perceber esse processo, né, de que faz falta esse café. Uma amiga, ela é coronel da Polícia Militar, chama Coronel Luciene. Ela é da área de comunicação, ela foi feita refém dentro de um presídio. E ela falou que isso na década de 90. E ela falou que a coisa que ela mais sentia falta nesse período que ela ficou foi um dia e meio, era de trocar a fralda da filha. Olha só que coisa, né? Porque é algo que ninguém gosta de fazer, talvez, né? Que não é a coisa mais bonita. Não é uma atividade tão nobre. Aí ela falava que ela sentia falta daquilo, porque era uma coisa que ela fazia com frequência, que ela via que ela não podia fazer e que ela não sabia se ela iria fazer de novo. Então, coisas pequenas, porque também, assim, é lógico que trocar a fralda é muito chato, mas tem todo um afeto. Exatamente. Olha a demonstração de cuidado que tem naquilo ali, né? Então, não é só trocar a fralda, é todo o cuidar da criança. E tudo isso, né, a gente vai sendo ensinado, aquilo que a gente fala assim, a sociedade atual, ela vai dizendo assim, olha como é chato, olha como trocar fralda, é muito melhor você estar num cargo X, você estar num lugar Y, e vai tirando o valor daquilo que é ordinário. E aí você percebe assim, eu tô vendo os meus filhos, a infância deles está quase no final, né? Então tá com 11 anos, a outra tá com 9, tá chegando próximo ali. E quando eu olho para trás, assim, não dá para voltar esse tempo. As memórias que foram construídas estão ali, né? A gente tentou aproveitar ao máximo isso, mas assim, hoje eu vejo quão valoroso é. E a gente, eu falo assim, no mercado de trabalho, a pessoa que tem o cuidado com o outro deveria ser, inclusive, até remunerado. Por quê? Às vezes a gente vai para as empresas e a gente passa por treinamentos comportamentais, treinamentos técnicos. Mas essa pessoa que chega pronta para o mercado de trabalho, ela foi preparada por alguém. E se ela chega mais amadurecida ou menos amadurecida, se sentindo capaz ou menos capaz, veio dessa trajetória anterior. E aí a gente supervaloriza, você leu aí várias formações que eu tenho, formação nisso, naquilo, em várias instituições renomadas, mas aquilo que me tornou o ser humano que eu sou, que de fato, a quem me incutiu valores, não foi nenhuma dessas instituições.
foram esses ambientes, né, essas pessoas, por mais simples que elas fossem, né, foram essas pessoas que foram me demonstrando no dia a dia o que era importante, o que não era e que foram me conduzindo. Na vida adulta, a gente faz outras conexões, a gente cria outros conhecimentos, né, a gente vai atrás disso, mas a gente é ensinado hoje a mirar aqui. E não a valorizar essa etapa pregressa. E o que a gente mais percebe a gente ouve isso também, né? Nos bancos de terapias, as pessoas tentando ressignificar o quê? As suas memórias, as suas vivências. E isso muitas vezes pode ser uma barreira que impede a pessoa muitas vezes de progredir. Então esse livro ele é muito especial porque ele trata dessa primeira infância. Ele é um livro que ele tem, na forma da diagramação, letras em caixa alta, porque a criança está ali aprendendo. Ele tem um espaçamento para permitir essa criança entender as sentenças. Então, ele foi assim, pensado em cada detalhe para construir essa memória afetiva, seja da criança lendo, seja dela recebendo como um presente, seja de alguém lendo para ela, porque é uma semente que lá na frente ela vai brotar. E uma semente diferente, muitas vezes, de muitas outras, porque ela tenta ativar na criança essa percepção da potência. Uma potência que não está distante, né? Não tá, exato. Uma potência que é possível. Que é legal. Tem um cara chamado Gabor Maté, ele fala sobre... Ele fala sobre traumas infantis. E aí ele fala que a criança, ela não se traumatiza porque ela se machuca. Ela se traumatiza porque fica sozinha com suas feridas. E quando você foi falando esse monte de coisa, desde as casas de acolhimento, em que você chega lá, já tive em casa de acolhimento de adolescente, Sim. que o menino virou para mim e falou assim, ô tio, me adota, adolescente. Eu falei, meu filho, lá em casa até, eu brincando com ele, né, para poder sair daquela situação, lá em casa até a planta não dá conta, porque eu viajo demais, então a planta, eu chego em casa, ela não existe mais, como é que eu vou adotar uma criança, um adolescente? Mas ele vem com isso para um quase desconhecido, que é uma dor que ele traz, né? E que quando a gente até fala nessa lealdade ao ser voluntário, é você falar as verdades também. Eu não posso te adotar por isso, isso e isso, né? Sim. Porque a pessoa já teve muitas promessas e muitos abandonos. Exato. E aí a gente vai preparando, quando você fala dessas pessoas que vieram antes das faculdades. Eu falo nas palestras para professores que eu não estou insatisfeito de ganhar bem dando aula de pós-graduação, não. Gosto muito bem do meu salário, valorizo porque é um conhecimento também muito específico, então custou muito para ter esse conhecimento, mas eu gostaria também que fosse valorizada a professora de ensino infantil, né? Porque ela está construindo habilidades, mas também contribuindo para o caráter, que vai chegar para mim já quase pronto. Exatamente. Né? E é exatamente isso. Então, assim, quando eu comecei a olhar, e o livro ele vai trazendo personagens. Então, a menina, né, que ela está ali como observadora da história, ela começa a perceber, e aí todo mundo aqui já viveu uma situação, criança, de estar no carro, faz careta, e o outro responde a sua careta. Ela percebe que existe uma reação, né? Aí depois ela está andando e ela vê uma coleguinha e ela percebe que sempre tem a reciprocidade que o outro faz. E aí ela começa a aprofundar nesses sentimentos, nessas emoções, então ela começa a tomar consciência a respeito disso, né? E aí ela olha, tem um determinado momento da história que ela fala assim, olha, até o motorista, até a vovó, e ela começa a listar uma série de personagens, ela fala, eu nem imaginava que até essa pessoa tem superpoder, porque quando eu estou triste, ou porque quando eu preciso de ajuda, ou porque quando essa pessoa aparece, né, com esse superpoder. E aí no livro também a gente traz outro ponto, que é assim, ela percebe também o poder do perdão, que é o que você está trazendo, os traumas, né? Então, a gente sabe que o trauma, existe o fato, e existe o processamento do fato, e muitos traumas são gerados a partir do fato. Então, muitas vezes, no momento em que aconteceu, a criança ela não tem a dimensão do que aconteceu com ela, né? Então, quando ele se torna um adolescente, que ele começa a olhar e comparar o mundo, né? Porque a criança ela é muito autocentrada, ela está no núcleo, depois ela sai para a adolescência, ela começa a perceber modelos diferentes, aí acontece o trauma, e esse trauma, vários outros traumas decorrentes do fato vão acontecendo ao longo da vida. E uma coisa que eu percebi com a vivência com meus filhos é que a gente também, quando começa a cuidar de uma criança, a gente começa a ressignificar. Então, a gente escolhe ou a gente repete ou a gente muda.
né? E a gente começa a valorizar. Então, conscientemente, eu comecei a ter atitudes com meus filhos para criar neles essas memórias, né? Então, o despertamento, né, que o livro se propõe a fazer, ele é tanto para o pai, para a mãe, para a tia, para a avó, quanto para a própria criança, que de alguma forma ela comece a ter uma consciência a respeito das coisas para que o trauma ou a percepção de falta seja amenizado, seja apaziguado. Então, por mais que eu não tenha mãe ou que eu não tenha avó, quem eu tenho? E por mais que eu não tenha, talvez, ninguém dessa relação de primeiro grau próxima, mas eu estou numa casa institucionalizado, quem eu tenho? Eu tenho a tia, e isso me encantou muito, porque toda casa que eu ia, você tinha lá a tia da cantina, a tia da cozinha, aí você tem os educadores que ficam ali se revezando, tem a pessoa da limpeza, e muitas pessoas que elas não estão ali para trabalhar apenas, elas estão cedendo afeto, elas estão ali numa tarefa que transcende o salário que elas recebem, elas não estão sendo pagas para amar. Elas estão sendo pagas para fazer a comida, mas a comida é uma expressão de amor. O arrumar a cama é uma expressão de amor. Lidar com aquela criança que muitas vezes ela tem um rompante, naquele momento ela foi para a escola, né? E aí aparentemente está tudo bem, mas ela viu uma criança sendo levada pela mãe e ela não tem essa figura. Então, ela reage de alguma forma a isso, né? E isso fica... Seja fechando-se, ou seja, ficando indisciplinada, alguma coisa nesse sentido. Exato. E aí o comportamento que aparece, às vezes aquela criança ela é reprovada pelo comportamento, mas quem está vendo lá dentro a origem disso? E a origem disso é exatamente esse superpoder, ou esse poder que não aconteceu naquela vida, essa lacuna que ficou, e essa criança ela responde com um comportamento inadequado, né, que a sociedade não tolera, e essa criança começa a ser apartada, afastada, punida por isso, e a gente vê então que pequenos afetos, pequenos gestos, eles são extremamente poderosos. E aí, a história do sobrevoar, que conversa também com a vida adulta, é que a gente às vezes vê pessoas marginalizadas, vivendo uma vida de crime ou violência. E aí quando você tem essa experiência, quando você conversa, muito dessa raiz da violência, dessa rejeição, vem dessas ausências de pequenos gestos. Bastante, muito. Muito. Eu vejo isso assim constantemente. Hoje não, mas essa semana eu gravei sobre empatia, que é uma definição que eu peguei do Moreno, que é criador do psicodrama. E ele fala que empatia... A melhor definição que já tinha, porque empatia é calçar o sapato do outro, não é. Mas é pegar o olho do outro e colocar em si próprio. E aí você vai olhar para o outro, eu vou olhar para a Fernanda com o olhar dela. Exato. Aí eu entendo contextos. E o entender contextos me faz... não perdoa, por exemplo, uma pessoa que cometeu o crime, Sim. mas me faz entender por que levou a cometer esse crime. Porque senão eu só vou trabalhar na punição. E como é que você ressignifica a vida dessa pessoa? Porque a gente não é necessariamente os nossos atos, no sentido de que o ato, ele é uma pequena demonstração do que somos, mas somos muito mais do que isso. Então, em tese, todos nós somos capazes de cometer qualquer crime, a depender da ameaça que a gente se veja. Mesmo. Somos, né? Então, quando a gente se vê, assim, nem como melhor, nem como pior, mas como um igual, entendendo que pode ter tido um gatilho. E óbvio que tem escolhas também, não estou tirando... São vários contextos. Exatamente, né? Mas quando você compreende que uma criança negligenciada, né, uma criança que muitas vezes sofreu violência de todas as ordens, e violência e abandono não é necessariamente aquela criança que for sozinha dentro de uma casa. Às vezes é um abandono com a mãe dentro da casa, com o pai dentro da casa, um abandono de não se sentir vista, ouvida, uma criança que tinha uma dificuldade, mas ninguém sentou para ler para ela, para ajudar. No livro eu coloco uma cena que é o que minha mãe fazia comigo. Às vezes eu chegava muito cansada da escola, tinha que ler um livro, e minha mãe, num gesto de amor, ela sentava e falava: não, então senta que eu vou ler para você. Então ela percebia que eu não tinha condição, porque estava ali esgotada, e ela lia para mim. Então, quando você sofre negligência, e aí eu estou falando de negligência em vários sentidos, mas quando você encontra esse acolhimento, você transforma uma vida. E a gente tende a achar que tem uma fórmula muito milagrosa para você ser bem-sucedido. Existe uma fórmula milagrosa, ela é ordinária, ela não é necessariamente extraordinária. Então o livro ele vai trazendo muitas situações absolutamente ordinárias. Muito bom. Você lembra quando a gente começou, eu falei com você que aqui o tempo passa rápido? Voa. Mas é muito legal você trazer essa visão, essa leitura, Sim. porque até mesmo quando você fala da sua mãe sentar para ler,
o livro dá essa possibilidade dessa troca, exatamente. Né? Porque ele pode ser solitário também, né? Não que a pessoa esteja vivendo uma solidão, mas ele pode fazer uma leitura solitária e pode ter essa troca, essa interação. E os livros infantis, eu acho que eles permitem muito isso, né? O estímulo à imaginação, mas a proximidade também. E trazer o lúdico para poder ensinar. E é aquilo que você falou com seus filhos, né? Que você faz com seus filhos. É criar memórias, né? Isso é fundamental. Fernanda, para poder encontrar o livro, onde as pessoas podem ir? As pessoas podem encontrar o livro no site, que é aprendersobrevoar.com.br, e podem fazer a compra online. Ele pode comprar tanto o e-book, se desejar, ou fazer a encomenda ali que a gente envia para o Brasil todo. Ótimo. E para poder ver mais, você tem alguma rede social que pode seguir? Eu tenho uma rede social que é o Instagram, é fernanda.marquesoficial, né, que as pessoas podem me seguir ali. No momento o perfil está fechado, mas quem sabe não é um motivo para abrir, né? Mas pode mandar convite que vai ser um prazer. Ótimo. Olha, a gente agradece muito a sua participação aqui e fico muito feliz dessa sua... de como você conduziu essa sua história para que ele pudesse chegar até aqui. Eu não vou nem falar acabar aqui, mas chegar aqui. Boa! Ô, gente, a gente fica por aqui e eu te espero, então, num próximo episódio. Até lá!